gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E como vocês já viram no título e na capa desse vídeo, hoje é mais um vídeo sobre palavra. Quem não ama ouvir a palavra do Senhor, não é mesmo? No vídeo de hoje, o que eu quero falar pra você e pro seu coração é: o rei não se esquece de você. Como vocês já sabem, já é de costume, eu nunca vou falar as coisas de mim mesma, então vamos ler o texto antes pra gente poder meditar. Mas antes de ler, eu gostaria de convidar você a conhecer o canal, acessar o canal, entra aqui, Érica Souza, clica em cima, entra no canal, assista os vídeos, se você gostar, vem fazer parte dessa família linda que só vem crescendo dia após dia para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Inscreva-se e vem fazer parte dessa família. Agora, vamos pro vídeo. E a palavra tema desse vídeo está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 24. E diz assim a palavra do Senhor: quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Gente, aqui o rei Davi, o que eu li, né? O rei Davi disse aqui eles tinham saído para algum lugar e tinham voltado para Ziclag. Nisso que eles voltaram para Ziclag, eles acharam tudo arruinado. A cidade estava queimada, as mulheres e filhos tinham sido levados pelos amalequitas. E algo de muito interessante que a Bíblia já nos diz no versículo 2 é que a ninguém mataram. Eles levaram as mulheres e os filhos como prisioneiros, mas não mataram ninguém. E eu entendo que o Senhor às vezes permite certas dores para que nós venhamos nos esforçar para ter aquilo que a gente quer. Já já vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas Deus não permite matar. Deus pode permitir você sentir a dor da perda por a pessoa estar longe de você ou ter sido levada como prisioneira, mas não vai permitir matar. Não vai ter morte. Aleluia. E então, assim que eles chegaram lá, a Bíblia nos diz que eles choraram. Eles choraram e choraram. A Bíblia vai dizer que eles choraram em alta voz até não terem mais forças. Guarda isso aqui. E Davi ficou profundamente angustiado, diz no versículo 6, porque os homens falavam em apedrejá-lo. Então você imagina, você acabou de voltar, suas mulheres, naquele tempo, Davi tinha, mais de uma mulher, eles tinham acabado de chegar, todos juntos, assim como as mulheres dos soldados, as mulheres de Davi também tinham sido levadas. Então imagina a angústia que ele já estava sentindo. E ainda as pessoas pensando em apedrejá-lo, ele se sentiu mais angustiado ainda. Só que a Bíblia também vai nos dizer: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aleluia. Mesmo em meio a isso tudo, mesmo vendo que a cidade tinha sido queimada, suas mulheres e filhos tinham sido levados e as pessoas queriam apedrejá-lo, mesmo vendo isso tudo, Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus, e assim ele teve forças para continuar e perseguir os invasores. Eu entendo com isso é que não tem como a gente fazer nada na força do nosso braço. Nunca é sobre nós, nunca é sobre o que nós conseguimos fazer, é sobre o que o Senhor faz. Davi só conseguiu porque ele se fortaleceu no Senhor. Nada foi sobre Davi, nada foi sobre os soldados, sempre foi sobre o Senhor. E então Davi, ele chama o sacerdote e ele consulta o Senhor. Ele consulta o Senhor e pergunta: Senhor, devemos perseguir esse bando de invasores? E o Senhor diz que sim. Assim Davi vai ao encontro desse bando de invasores. Mas o que eu quero dizer pra você aqui também nesse vídeo, eu já disse isso aqui nesse canal e eu repito: nunca tome nenhuma atitude sem antes questionar a vontade do Senhor. Se Deus quisesse, ele teria dito que não e Davi teria que obedecer. Mas por Davi ter perguntado ao Senhor, ele obteve vitória. Muitas coisas na nossa vida dão errado porque nós não consultamos ao Senhor antes. Queremos fazer do nosso jeito, à base de preocupação, de angústia. Se coloca no lugar de Davi. Imagina que sua mulher, ou mulher, você que está vendo, seu marido foi levado, filhos foram levados. Imagina isso. Você teria ainda essa espera de: calma, primeiro eu vou perguntar ao Senhor. Se o Senhor me permitir, aí sim eu vou. Muitas vezes nós não vamos agir assim, nós vamos querer agir no impulso, sabe? Naquele momento ali do desespero. Mas que venhamos aprender com o rei Davi. Nunca vá na base do desespero. Nunca vá na base da angústia, da pressa, da ansiedade, porque você vai se frustrar. Questione ao Senhor antes. Isso não é só com base nesse texto aqui, porque provavelmente não vamos viver uma situação parecida em nome de Jesus, mas em todas as áreas da nossa vida. Questionar ao Senhor antes de fazer, antes de um emprego, antes de uma faculdade, antes de um relacionamento, antes de uma amizade, tudo, gente. Questionem ao Senhor antes, perguntem, consultem ao Senhor antes, e eu tenho certeza que vocês não irão se frustrar. E o Senhor o responde e diz: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Glória a Deus.
E então Davi vai ao encontro desses invasores. E então Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam cansados demais para atravessar o ribeiro. E aqui começa a principal mensagem desse vídeo que eu quero falar para você hoje. Tinham 600 homens com Davi e 200 ficaram, pois eles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, cansados demais para continuar a batalha, para perseguir os invasores. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição contra esses invasores. No caminho, eles encontraram um egípcio e levaram ele até Davi. Davi deu água e comida para ele. E aqui eu já vejo uma coisa também muito interessante. Eles estavam na pressa. Como eu já citei aqui, eu cito de novo, suas mulheres e seus filhos tinham sido levados. Imagina a preocupação desses homens, mas eles pararam para ajudar. Pararam no meio do caminho para ajudar outro. Deram comida e deram água para o egípcio. Talvez isso poderia ser um atraso na perseguição deles contra os invasores, mas eles decidiram parar para ajudar. Às vezes a gente está tão focado no nosso problema, na nossa dor, na nossa dificuldade, que a gente não olha que ao nosso redor também tem gente precisando de uma mão amiga. Também tem gente precisando de uma ajuda. E esse homem, ele recobrou as suas forças. Ele conseguiu recuperar as suas forças, porque ele tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer. Só para resumir a história e o vídeo não ficar muito grande, eu não quero falar muito, eu quero ser objetiva no que eu quero dizer aqui. Esse egípcio que eles ajudaram, foi ele que levou eles até os invasores. E aqui é algo muito interessante que o Senhor quer falar para mim e para você. Se eles não tivessem parado para ajudar aquele que estava precisando, talvez eles não teriam encontrado os invasores. Percebe o quão importante é a gente também dar importância à dor do próximo e não somente à nossa? Se eles tivessem tapado os olhos e pensado, não, o nosso problema é mais importante, deixa esse aí no caminho. Se ele tá sem comer, se ele tá sem beber, o problema é dele, não é meu. Imagina. Com certeza, talvez teriam até achado, mas teriam tido mais dificuldade em achar. Mas eles acharam através desse que eles pararam para ajudar. Não hesite em ajudar o próximo. Depois disso, nós chegamos agora onde eu queria. Eles conseguiram encontrar os invasores, eles guerrearam contra os invasores, ganharam, trouxeram tudo de volta, suas mulheres, seus filhos e também os bens. E quando eles chegaram até o ribeiro, o outro lado do ribeiro, e encontraram aqueles que não tinham atravessado, os outros disseram a Davi assim: dê-nos mais do que a esses que ficaram aqui descansando. Mas Davi disse: quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. E por isso o tema desse vídeo é o rei não se esquece de você. E há algo muito lindo aqui nessa mensagem, porque o rei, ele entende a sua exaustão. Ele entende que nem sempre você vai estar com aquela força, aquele ânimo para ir à batalha. Mas você não ir à batalha e parar para descansar não significa que você parou de trabalhar. Porque eles não pararam de trabalhar em momento algum. Eles ficaram guardando a bagagem. Ficaram guardando a bagagem. Quem ficaria guardando a bagagem, então precisaria de alguém para guardar. Então eles também foram importantes nesse processo. Também foram importantes nessa batalha. Porque imagina agora os soldados lutando com a bagagem nas costas. Seria muito mais difícil, gente. Eles tiveram muita importância também, guardando a bagagem. E o rei não se esqueceu deles. O rei não se esqueceu deles. O rei entendia a exaustão e o rei entende a sua exaustão. Ele sabe quando você está cansado, quando você está cansada e não consegue mais lutar. Ele entende, ele permite que você pare e descanse. Por quê, Érica? Porque se você continuar se esforçando, talvez ele te perca na batalha. E o rei, ele não quer perder os seus soldados. Ele ama os seus soldados, ele não quer perder os seus soldados. Então ele permite que, descansa um pouquinho, fica aí guardando a bagagem. Também não fica sem fazer nada, descansa um pouquinho, guarda a bagagem. Depois você luta comigo de novo. Descansa um pouco, só não para, só não desiste, só não morre. Se eles tivessem ido cansados para a batalha, provavelmente teriam morrido. Muitos teriam morrido. E algo muito lindo aqui, diz no versículo 25 que Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Então todos receberiam partes iguais. O rei não faz distinção e ele não se esquece de você, amém? Então entenda isso. Há momentos na nossa caminhada que a gente vai sim ter que parar para descansar. A gente vai ter que sim parar para respirar um pouco.
mas o rei entende a sua exaustão. E algo que eu até aprendi com esse texto é que o Senhor conhece os seus soldados. Aqui Davi conhecia os seus soldados e ele sabia quem eram os soldados que estavam andando com ele. Se eles estivessem mentindo, o rei saberia disso. O rei conhece os seus soldados e ele conhece o seu coração e sabe quando você está verdadeiramente exausto e quando você não está. Quando você está realmente exausto e não aguenta mais lutar, tem que parar para descansar, ou quando você está falando isso só porque não quer lutar. O rei conhece. Então aqui Davi conhecia também os seus soldados, ele sabia que se eles fossem para a batalha, ele perderia eles. Então da mesma forma, hoje eu te digo, o rei, ele entende a sua exaustão, ele conhece o seu coração e sabe que você está sendo sincero dizendo que não aguenta mais. E não é por isso, não é porque você não foi à batalha que você vai receber menos do que os outros. O rei dá partes iguais. Amém? Que você fique com essa palavra no seu coração. Acho que essa mensagem não foi muito longa, esse era mesmo o propósito, tá bom? Mas sempre se lembre disso, o rei não se esquece de você, mesmo que você tenha que parar por um momento para descansar em meio a uma batalha. Continue guardando a bagagem, não pare de trabalhar, continue trabalhando para o reino de Deus, só que descanse, respire. Mas depois, volte a lutar, amém? Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui porque é muito importante. Assim o YouTube entende que o vídeo é bom e ele entrega para mais pessoas. Entregando para mais pessoas serão abençoadas através dessa palavra. Deixe também um comentário aqui, que eu gosto muito de conversar com vocês. Sempre respondo a todos os comentários, tá bom? É muito importante para mim e acho muito especial você que tira um tempinho só para deixar um comentário. De novo, te convido a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.